Olá, meus queridos. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os critérios Enem. É uma revisão, porque nós já falamos um pouco sobre ele, e é importante nós pensarmos na redação do Enem como um tipo de texto muito bem delimitado e claro nos seus critérios. Então isso é muito interessante, porque nós sabemos exatamente como seremos cobrados nessa produção. Então quando vocês forem fazer o Enem, vocês saberão exatamente em quais aspectos vocês serão cobrados diante dos critérios. Então os critérios Enem, eles são divididos em 5 competências. Então nós temos a competência 1, que ela vai analisar os aspectos formais, né, a língua portuguesa padrão, então vai ser ortografia, pontuação, concordância verbal, regência, maiúscula, minúscula. Então são essas questões gramaticais, formais do idioma, muito mais pontuais. E aí isso tem uma gradação de notas, né? Todos os critérios do Enem vão passar da nota 0 até a nota 200, né? E são 5 para totalizar a nota 1000. Então esse de 0 a 200 é o que vocês precisam prestar atenção para ver onde vocês estão mais errando, né? Onde vocês precisam melhorar. O que eu tenho notado é que a grande parte das produções de redação ficam em torno dos 600, que é aquela redação que está no senso comum, aquilo que é esperado e pronto, não ultrapassa as expectativas. Então as notas que variam de 160 a 200 são aquelas que superam as expectativas do senso comum, né, que ultrapassa essas expectativas do senso comum. Então, pensando aqui, a primeira competência é a da norma culta, né? Então vocês precisam prestar atenção nisso, e eu acredito que não há problemas severos em relação a isso, mas é passar mesmo dessa construção mediana para uma construção boa e excelente, que são construções de parágrafos mais longos, conectados, ideias mais fluentes, períodos compostos, né? Procurar prestar atenção na pontuação, na ortografia. Então é esse olhar que vocês precisam ter na competência 1. A competência 2 diz respeito à proposta, né? O que está sendo pedido, né? Que tema é esse? Sobre o que eu preciso escrever? E ao lado disso, o tipo de gênero. Que gênero é esse sobre o qual eu preciso escrever? Então eu preciso escrever um texto dissertativo argumentativo. Eu não posso usar tópico, eu não posso escrever uma carta, eu não vou contar uma narrativa, eu não vou escrever um poema, eu não vou fazer um desenho. É um texto dissertativo argumentativo. Quais são as características desse texto dissertativo argumentativo? É sobre isso que vocês têm que pensar. Então é um texto que tem uma argumentação, que discute um assunto, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o famoso começo, meio e fim, né? Que eu discuto uma ideia, parto de um princípio, avanço nessa ideia e chego a um final. Então esse é o texto dissertativo argumentativo, que vai trazer uma ideia que discute uma tese, de modo a discorrer sobre essa tese e pontuar essa tese com os argumentos, né? Mostrando o ponto de vista, se posicionando criticamente em relação a isso, sempre baseado em argumentos. Beleza, esse é o tipo de texto que é cobrado. E aí, dentro desse texto, eu encaixo um tema que me é solicitado. Geralmente, os temas do Enem trazem questões sociais, sobre as quais a gente precisa discutir e apresentar caminhos para soluções, né? Então nós vimos já questões relacionadas à internet, nós já vimos questões relacionadas à violência contra a mulher, né? Racismo, intolerância religiosa. Então, olha para esse tema e pensa qual o meu posicionamento sobre isso. Se a frase temática já não levar esse direcionamento, né, porque é violência contra a mulher, eu não posso me colocar favorável à violência contra a mulher, então não é um posicionamento permitido aí, né, sim ou não, é óbvio que é não, né, então nesse não, como eu posso argumentar, o que eu preciso mostrar, então sempre olhem para o tema, verifiquem sim ou não, causa e consequência ou é um único direcionamento, então esse é o primeiro olhar que vocês têm que ter, tá? Então, se eu escrevo um outro tipo de texto, se ao invés de um texto dissertativo argumentativo eu escrever um poema, é 0, né? Você já zera direto. Se pede-se para escrever sobre a violência contra a mulher e eu falo sobre sobre, sei lá, intolerância religiosa, fugir do tema, estou falando sobre outra coisa. Agora é 0. Agora, se pede violência contra a mulher e eu falo sobre violência de modo geral, eu estou tratando de uma parte, de um aspecto do tema, mas eu fujo do foco principal. Então isso é considerado tangência. Não zera, mas a sua nota diminui muito, porque você não atendeu a proposta temática.
tá? Então, dentro do tema é importante vocês focarem em todas as palavrinhas que aparecem lá, né? Então, quando eu paro para pensar, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, eu não vou falar sobre a intolerância religiosa na Europa, porque está pedindo no Brasil. Eu não vou falar sobre intolerância racial, sendo que está pedindo intolerância religiosa, né? Eu não vou dizer que tudo bem, sendo que está dizendo que são caminhos para combater, né? Então, toda essa frase temática já nos dá um direcionamento absurdo e vocês precisam prestar muita atenção nisso, tá? Então, isso diz respeito à competência 2. Na competência 2 também é onde é avaliado o repertório sociocultural de vocês. Vocês estão no senso comum, essa competência, vocês tiram nota 120. Se vocês estão acima desse senso comum e usa isso de modo não muito produtivo, mas você apresentou uma informação totalmente nova, mas não articulou muito bem, você está no 160. Mas se você apresentou essa coisa nova e super articulou dentro da sua história, dentro do seu texto, não da sua história, dentro do seu texto, você chegou no 200, tá? Então é importante vocês avançarem desse 120 para esse 160, que o ideal é o 200. Então, sempre trazer um repertório novo, diferenciado, com citações, com referências, outras históricas, geográficas, filosóficas, sociológicas, né, das mais variadas, e usarem isso de um modo muito produtivo, articulado a argumentação de vocês, tal como exemplos de redações nota 1000 que existem aí para vocês pesquisarem e lerem, tá? Depois, a competência 3 vai tratar muito de um aspecto, se nós pudéssemos resumir, seria relacionado à coerência, como eu articulo esses argumentos. Isso acontece de uma maneira progressiva, bem feita, eu percebo um plano de texto ali por trás, as ideias têm uma sequência lógica ali dentro, eu percebo esse plano de texto, eu percebo uma autoria, que aí tem a ver com a competência 2, né, que é esse repertório, tem coisas novas, e essa pessoa que está escrevendo esse texto me mostra que é um texto totalmente autoral dela, que não está mais baseado nos textos da proposta, né? Então avançou em relação a isso, é a mesma coisa o processo do 120, né? Tá com aquele textinho de projeto de texto basiquinho, 120. Avançou nessa autoria, nessa autonomia de texto, 160. É excelente, totalmente autoral, tem repertório, traz todas as informações de modo organizado, né? Ok, 200, tá? Depois, a competência 4, que se nós fôssemos falar resumidamente seria mais a coesão, que está relacionada aos mecanismos linguísticos, né, de relação entre as partes. Então eu peguei a competência 2 e 3 e argumentei, relacionei essa argumentação e trouxe autoria para esse texto. Mas como essas ideias estão interrelacionadas dentro desse texto? Como que é essa relação? Eu uso conjunções? Não uso conjunções? É um amontoado de frases cheio de ponto final? Ou tem uma sequência lógica? Eu repito sempre as mesmas conjunções? Eu uso mas o tempo todo? Ou eu uso uma variedade? Então tudo isso é analisado. Se eu faço uma redação com poucas conjunções, com poucas relações de ideias e repito muito essas conjunções, 120. Se eu uso conjunções e avanço um pouco nisso, relacionando os meus parágrafos um com o outro, eu já estou lá no 160. Agora, se eu avanço ainda mais, uso um repertório variado de conectivos, né, de conjunções, relaciono bem minhas ideias dentro do parágrafo, relaciono bem as minhas ideias entre os parágrafos, eu chego no 200. Como que eu faço isso? Como que eu descubro como relacionar bem o meu texto? Tabela de conjunção, meu povo. Eu quero trazer qual ideia? Eu quero trazer a ideia de conclusão. Então, olha lá, quais são as conjunções que trazem a ideia de conclusão? Isso é um know-how que vocês têm. E lembrem-se sempre, quando nós estamos falando de produzir redação em casa, vocês têm tempo para pesquisa. E é assim que vocês vão adquirir repertório. Né? Não é do nada, não cai do céu. Precisa estudar, precisa treinar, precisa se preparar. Tá? Então, a competência 4 diz respeito a essa relação entre os parágrafos e dentro dos próprios parágrafos. Quanto melhor isso for, mais avança na nota, tá? Competência 5, a famosa intervenção, né, meus queridos? Que é um checklist super básico, mas que infelizmente vocês ainda têm errado muito. Então, é importante que vocês pensem quais são esses elementos da intervenção. O que precisa aparecer? Eu apresentei o meu problema. Ok, qual vai ser a solução para esse meu problema? O que vai ser feito para resolver isso? Quem que vai fazer isso?
como que isso vai ser feito, para que isso vai ser feito. E explicar qualquer uma dessas partes, detalhar qualquer uma dessas partes, descrever melhor qualquer uma dessas partes. Tendo esses 5 elementos, vocês garantem a nota 200. Então é checklist. Eu respondi a pergunta ok, beleza, tirei 40. Eu respondi a pergunta ok, quem? Tirei 80. O que, quem, como? Tirei 120. O que, quem, como e para quê? Tirei 160. O que, quem, como, para quê? Detalhei alguma dessas partes? Tirei 200. Né? Então, esse é um elemento que deve ser muito... vocês devem ter um olhar muito cuidadoso para que não escape nenhuma dessas respostas, tá bom? Então é isso. Para as questões da nota 0, eu acho que isso não é um problema, né? Se fizer menos de 7 linhas, se fugir do tema, se fugir do gênero, ou se usar qualquer palavra inadequada, palavrão, hashtag, não usem isso, né? Hashtags ao final, a não ser que seja uma hashtag muito importante para compor a argumentação de vocês sobre o que vocês estão falando, ok? Mas lá no final do texto, assinar a folha, colocar uma hashtag coração, bonequinho, nem pensar, porque isso todos esses elementos anulam a redação de vocês, tá? Então, situações que levam a nota 0, elas são muito importantes também e vocês precisam prestar atenção. Então, nada de hashtags ao final, nada de assinar nome, nada de pôr desenho, beijinho, valeu, obrigado, nada. É a redação, pronto e acabou. Título, redação, pronto e acabou. Por mais que o título não seja obrigatório, talvez seja interessante vocês colocarem, tá bom? Então, espero ter ajudado, meus queridos. Façam um bom texto. Um beijo e até!